Boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo. A nossa exploração detalhada de hoje começa com um sentimento que, olha, eu diria que beira o universal. Com certeza. É algo que todo mundo experimenta em algum momento. Pois é, quase todo mundo já passou por aquela exaustão profunda, sabe? Aquela exaustão silenciosa de tentar provar um ponto e munido de fatos perfeitamente lógicos, mas para alguém que simplesmente não quer ouvir. Uhum. A sensação de bater numa parede. Exatamente. É aquela sensação de passar horas organizando as ideias, estruturando uma apresentação, trazendo os dados de forma transparente e, no momento decisivo, bater de frente com uma parede de pedra intransponível. A energia é drenada, a frustração toma conta e o resultado prático é absolutamente zero. É zero. E o desgaste é gigante. Nossa, sim. E a nossa análise de hoje vai direto ao coração desse problema. Vamos explorar a crônica sobre diálogos inúteis do autor Luiz Bartschum-Boldstein, que é um texto que disseca justamente esse comportamento humano diante de fatos indesejados. E é bom alinhar que a nossa missão nesta análise vai muito além de oferecer um espaço de conforto para reclamar. Reclamar daquelas discussões difíceis ou da teimosia alheia que a gente encontra no dia a dia. Seria muito fácil só reclamar. Seria, mas o que vamos fazer aqui é decupar a anatomia dos diálogos estéreis. O objetivo central é ajudar quem nos acompanha a poupar uma energia mental que, hoje em dia, é cada vez mais preciosa. Sem dúvida. Precisamos entender a diferença fundamental entre quem realmente quer debater uma ideia e quem quer apenas ter razão a qualquer custo. E, talvez o ponto mais crucial de toda a crônica, vamos descobrir como mapear os sinais de que chegou a hora exata de simplesmente virar as costas e ir embora, preservando a sanidade mental e a produtividade. Então vamos desempacotar essa ideia? Porque a premissa central de Boldstein aborda um equívoco muito comum entre as pessoas bem-intencionadas. Existe uma ilusão enorme na qual é muito fácil cair. A ilusão da lógica. Isso, a crença de que a verdade e a lógica sempre possuem força suficiente para se imporem por si mesmas. Há essa expectativa de que ao colocar fatos indiscutíveis na mesa, a compreensão do outro lado acontecerá quase no piloto automático. Afinal, a lógica ditaria que ninguém resiste à evidência sólida, certo? Certo, mas a realidade costuma responder com uma certa ironia a essa expectativa. A coisa não flui assim. O texto categoriza essa resposta da realidade de uma forma muito metódica. Boldstein faz uma divisão bem precisa sobre como as diferentes mentes encaram o ato de debater. Ele identifica 3 tipos de debatedores. E entender essa divisão muda a forma como a gente aborda qualquer conversa. O primeiro grupo é composto por aqueles que discutem para entender. O cenário dos sonhos. Exato. É o cenário ideal, semelhante a uma reunião de equipe saudável, onde todos jogam ideias na mesa, procuram as falhas nos próprios argumentos e buscam o crescimento coletivo. Já o segundo grupo engloba os que discutem para vencer. Aí já vira uma competição. Sim, o diálogo vira um clube de debates competitivo. É um jogo de soma zero, uma disputa de egos, onde o grande troféu é ter a última palavra. E é o terceiro grupo que o autor aponta como o verdadeiro buraco negro da energia intelectual, correto? Perfeito. São aquelas pessoas que entram em uma discussão não para aprender e nem sequer para ganhar um troféu retórico, mas unicamente para não se afastar da versão da realidade que já construíram para si mesmas. Elas operam na manutenção de um status quo mental. Exato. A gente pode imaginar aquele jantar de família ou aquela reunião de planejamento estratégico onde dados irrefutáveis são apresentados, mas a pessoa simplesmente ignora os números porque aceitá-los significaria admitir que a crença anterior dela estava errada. E Boldstein utiliza uma imagem muito forte para descrever a interação com esse terceiro grupo. Ele diz que usar argumentos sólidos contra pessoas que só querem proteger a própria realidade é como jogar semente sobre o mármore. Nossa, essa metáfora é brilhante. É muito visual, né? Se imaginarmos a cena, a dinâmica fica clara. Uma semente pode ter a melhor genética possível, estar cheia de potencial, mas se for jogada em uma bancada de cozinha feita de mármore frio e polido, nada vai acontecer. Não vai brotar nada dali. Nada. A lição que tiramos dessa analogia é dura.
As sementes não germinam ali não por falta de qualidade do argumento ou por falta de clareza na explicação, mas porque naquele espaço de mármore nunca houve a intenção de cultivo. O ambiente simplesmente não foi feito para receber vida nova. Olha, eu fico impressionada como essa perspectiva tira um peso enorme dos ombros de quem tenta comunicar algo embasado. A intenção de quem ouve determina o destino da informação muito mais do que a qualidade da semente de quem fala. É libertador entender isso. É sim. Tentar plantar lógica em uma mente impermeável é desperdiçar o próprio raciocínio. O que nos leva a uma citação muito conhecida de William Edwards Deming, que o autor menciona no texto. Deming defendia o princípio de que, abre aspas, sem dados, temos apenas opiniões. Uma frase repetidíssima, né? Repetida exaustão no mundo corporativo e no meio acadêmico. Contudo, a crônica introduz uma camada a mais nessa dinâmica que altera completamente o cenário que a gente está acostumado. A observação que o autor adiciona a esse princípio de Deming é de que certas mentes não estão absolutamente interessadas em dados. Elas estão em busca de munição. Munição. Essa é a palavra-chave. Sim. Quando o ambiente se transforma em um campo de batalha, seja em esferas ideológicas ou disputas pessoais de poder, os fatos perdem o seu valor objetivo de iluminar a verdade. Eles viram armas. Viram armas ou viram estorvos. Diante de uma mente focada em se armar para um confronto, um fato real, caso não sirva para endossar a narrativa pré-estabelecida, é rebaixado ao status de um mero detalhe incômodo, um detalhe que precisa ser descartado ou ignorado rapidamente. É vital ressaltar para quem nos escuta que estamos explorando a forma como o autor mapeia essas dinâmicas de trincheiras ideológicas e pessoais. O nosso foco aqui é observar essa análise do comportamento humano trazida pelo texto. Compreendendo os mecanismos por trás dessas discussões. Isso, sem tomar um lado ou endossar uma visão política específica. O ponto central é entender como o viés de confirmação opera de maneira tão implacável nessas situações. O viés de confirmação atua invertendo todo o processo lógico, sabe? O veredito é emitido muito antes de o processo sequer começar. A convicção pessoal antecede a busca pelo conhecimento. Primeiro vem a certeza, depois os dados. Exato. Primeiro, decide-se o que é a verdade absoluta. Depois, tenta-se forçar o mundo real a se encaixar nessa forma pré-fabricada. O autor nota a curiosidade trágica de ver o mundo sendo julgado não pela sua realidade factual, mas pelo que certas pessoas precisam que ele seja para que suas narrativas individuais não desmoronem. É uma proteção da própria identidade, de certa forma. Sim, e se o mundo não se encaixa, a culpa recai sobre o mundo e nunca sobre a narrativa da pessoa. E a psicologia por trás dessa recusa em aceitar a realidade ganha contornos ainda mais nítidos com outra analogia do texto, que é a figura do espelho. Muito boa essa parte. Demais. Quando alguém condena veementemente um dado, um estudo ou uma realidade que nunca se dispôs a conhecer a fundo, essa pessoa está protegendo o próprio espelho. A crônica ressalta que espelhos odeiam rachaduras. Odeiam. Se a gente pensar no ambiente de trabalho, por exemplo, ao apresentar um relatório financeiro impecável que mostra o fracasso de um projeto querido por um gestor, a reação comum não é a análise fria dos números, mas uma explosão de raiva. O que gera essa agressividade toda diante de um simples pedaço de papel com gráficos? A agressividade surge porque aquele gráfico não é lido como um dado. Ele é sentido como uma pedrada. Uma pedrada atirada diretamente contra o espelho de identidade daquele gestor. Entendi, é uma ameaça pessoal. A raiva não deriva de uma incapacidade intelectual de compreender a matemática envolvida, mas do pânico de ter a narrativa pré-estabelecida rachada. Uma rachadura nesse espelho do ego significaria a obrigação de encarar uma realidade desconhecida. E lidar com o desconforto da própria falibilidade, o que não é fácil. Não é. O instinto humano, quando não policiado pela maturidade, é erguer a agressividade como um escudo de proteção para manter o vidro ali intacto. E essa agressividade defensiva do espelho costuma transbordar muito rapidamente para a forma como as pessoas lidam com a hierarquia e o poder, né? Botstein descreve a prática do poder pelo poder. A famosa carteirada. Bem isso. É aquele perfil que exerce autoridade distribuindo o clássico faça isso, não faça aquilo, sem um propósito construtivo.
O texto nos entrega uma frase que resume perfeitamente essa dinâmica. Autoridade não substitui competência e tom de voz não substitui razão. Uma frase que merece ser anotada. Com certeza. É algo que intimida no curto prazo, mas não constrói nada. Então, quando alguém tenta invalidar uma ideia embasada simplesmente levantando a voz, o que está acontecendo psicologicamente nos bastidores dessa atitude? Olha, o texto oferece uma lente investigativa muito interessante sobre esse fenômeno, explorando o conceito dos espíritos pequenos. Espíritos pequenos. Sim. E a leitura não aponta para um vilanismo cartunesco ou uma maldade pura como a raiz da questão. O motor principal desse autoritarismo vazio é uma insegurança crônica. Insegurança. É sempre insegurança. Pessoas que se sentem perpetuamente ameaçadas pela competência alheia recorrem ao volume da voz ou ao peso do cargo para compensar o que lhes falta em substância. Dá muito menos trabalho tentar reduzir o tamanho do mundo ao redor do que admitir as próprias limitações. E enfrentar o árduo processo de aprender algo novo, né? Exatamente. O aprendizado exige vulnerabilidade, algo que espíritos assombrados pela insegurança evitam a todo custo. E diante dessa insegurança mascarada de autoridade, a gente cai em uma das armadilhas mais comuns para quem tenta manter um diálogo racional. É a síndrome do talvez eu possa explicar melhor. Essa pega muita gente boa. Pega demais. A pessoa nota a resistência, percebe um muro levantado, mas em vez de reconhecer o mármore, ela puxa a culpa para si. O pensamento automático é questionar a própria didática. Achar que faltou clareza. Isso. A pessoa pensa, a culpa deve ser da minha comunicação. Se eu desenhar um novo gráfico, se eu trouxer um exemplo diferente, ou se eu for apenas um pouco mais paciente. Acaba se assumindo o fardo pela surdez deliberada do interlocutor. E essa tendência de assumir a responsabilidade pela falta de compreensão alheia é dissecada pelo autor de maneira bastante pragmática. Ele traça uma linha divisória inegociável. Paciência é uma virtude indispensável nas relações humanas, mas ingenuidade é um desperdício de recursos. É uma distinção fundamental. Existe um abismo de diferença entre ter paciência com alguém que está genuinamente com dificuldade de entender um conceito novo e ser ingênuo ao continuar investindo energia em alguém que está distorcendo os fatos de propósito. Quando não há vontade de entender. Quando a visão do interlocutor é ofuscada voluntariamente para proteger o próprio ego, a clareza da sua explicação perde totalmente a relevância. Não importa o quão didático você seja. E o cenário descrito na crônica ilustra que, nesses casos de distorção proposital, o esforço didático vira contra a própria pessoa, né? Vira munição contra ela mesma. Pois é. Os acertos, as lógicas perfeitas e os dados cristalinos serão varridos para debaixo do tapete. Ninguém do outro lado vai sequer reconhecê-los. Em contrapartida, qualquer mínimo deslize de comunicação, uma vírgula fora do lugar ou um lado secundário impreciso, será isolado. Exposto sob holofotes. Exposto sob holofotes fortíssimos e utilizado como a prova definitiva de que toda argumentação principal não tem valor. É como apresentar um estudo científico de 500 páginas e ver o interlocutor rejeitar todas as conclusões só porque encontrou um erro de digitação no sumário. Chega a ser cômico se não fosse trágico. E essa assimetria no tratamento da informação sinaliza o momento em que a ponte do diálogo entra em colapso e é substituída por um palco. Um palco. Sim, um palco. O objetivo original de uma conversa construtiva é criar uma ponte de conexão e transferência de conhecimento entre duas mentes. Contudo, no ambiente contaminado pelo viés e pela proteção cega do espelho, o espaço de troca vira um teatro. A busca sincera pela compreensão mútua é descartada, dando lugar à performance. A pessoa começa a atuar. O interlocutor passa a jogar para uma plateia invisível, focado apenas em arrancar aplausos internos ou externos, transformando cada contra-argumento em um espetáculo de autossatisfação onde a verdade é mera figurante. Bom, com todo esse mapeamento detalhado, espelhos que rejeitam rachaduras, pontes que se transformam em palcos de performance e sementes preciosas atiradas contra o mármore frio, a questão que surge inevitavelmente é bem prática. O que a gente faz com isso? O que devemos fazer com tudo isso? Os fatos perderam a sua utilidade nas interações humanas?
Devemos abrir mão da lógica, dos dados e do bom senso, porque o mundo está cheio de mármore? A conclusão que extraímos das reflexões do autor é um sonoro não. Os fatos não perderam nenhum milímetro de seu valor intrínseco. Ufa! O que a realidade nos cobra com urgência é o desenvolvimento de um discernimento tático. A inteligência emocional e estratégica consiste em saber separar as batalhas que trazem eficácia daquelas que apenas produzem exaustão. Escolher as próprias guerras. Como prometemos no início da nossa análise, o segredo é identificar os sinais de que o diálogo se tornou estéril. Quando o interlocutor começa a atacar a pessoa em vez do argumento, quando muda de assunto toda vez que é encurralado por um dado irrefutável, ou quando aumenta o tom de voz para sufocar a lógica. Esses são os sinais vermelhos. São os marcadores clínicos de que o mármore foi exposto. Nesse ponto, o foco deve ser redirecionado para quem tem disposição para ver. É um direito universal ter acesso à verdade, mas o aproveitamento dela é um privilégio de quem suporta o seu peso. E suportar o peso da verdade tem um custo bem alto. A crônica toca em um ponto frequentemente esquecido na empolgação de tentar ensinar algo, que é a dor de aprender. O aprendizado real não é apenas o ato de empilhar uma informação nova no cérebro. De jeito nenhum. Ele frequentemente exige a demolição de uma certeza antiga. E isso dói. É um processo que gera dissonância cognitiva, que é fisicamente desconfortável. Para mentes que construíram sua segurança em fundações muito frágeis, verdades maiores e objetivas soam como uma ameaça de desabamento. É muito mais acolhedor continuar habitando as pequenas inverdades confortáveis, né? Em verdades que não demandam mudança e mantêm a ilusão de controle. E para encapsular essa dinâmica do esforço inútil, o autor utiliza uma anedota brilhante e altamente ilustrativa sobre o discernimento. Essa é minha parte favorita. Ele reconhece que a vida exige firmeza em vários momentos. Há situações em que é preciso bater o pé e defender um princípio com todas as forças. Contudo, a sabedoria reside em perceber o momento em que o esforço se transforma na tentativa de ensinar um porco a cantar. Ensinar um porco a cantar. É uma metáfora absurda, mas que traduz perfeitamente a falta de sincronia entre o esforço e a capacidade de recepção do ambiente. Tentar ensinar um porco a cantar é inútil. É a imagem perfeita para ancorar tudo que discutimos. É como tentar explicar uma atualização complexa de um software de gestão para um indivíduo que insiste em bater metas usando uma máquina de escrever antiga, apenas porque tem medo de tecnologia. Exato. E o problema não está na qualidade do software. Não está na didática do instrutor e nem sequer no fato de a máquina de escrever ser um objeto ruim em si. A questão central é que o ambiente e a disposição daquele indivíduo simplesmente não suportam aquela evolução tecnológica. A natureza do momento não comporta a música que está sendo ensinada. E ao ignorar essa incompatibilidade e insistir na aula de canto, o resultado é matematicamente trágico. A insistência não vai produzir um coral afinado. Vai produzir muita dor de cabeça. Vai apenas gerar um esgotamento absurdo para quem tenta ensinar e, simultaneamente, irritar o porco de maneira profunda. Irrita o porco e esgota você. É uma transação onde todos saem perdendo, e a energia vital de quem possui o conhecimento é drenada sem nenhum retorno prático. A anedota nos convida a aceitar as limitações do cenário e a parar de investir recursos onde não há solo arável. Essa percepção nos guia para a reta final da nossa exploração, apontando para o verdadeiro significado da maturidade no diálogo. Fica claro que ser maduro não é possuir o vocabulário mais rebuscado, a oratória mais impecável ou o banco de dados mais completo, né? A verdadeira maturidade parece estar muito mais atrelada à leitura de ambiente e à gestão da própria energia. Gerir a própria energia é fundamental hoje em dia. O texto sintetiza essa maturidade resgatando uma referência bíblica clássica: a necessidade de fundir a prudência da serpente com a simplicidade da pomba. Muito forte isso. Aplicando isso à anatomia dos diálogos estéreis, significa que lutar por ideias válidas sempre vai requerer resiliência, claro. Mas travar uma guerra contra a surdez deliberada é um erro de cálculo. Um erro estratégico. Bater de frente com alguém que tomou a decisão consciente de não ouvir não altera a realidade dos fatos. Apenas consome o tempo de quem fala. Reconhecer que a recusa do outro não é uma falha na sua comunicação, mas uma escolha de vida dele, é o ápice da inteligência relacional.
Saber a hora de parar. Saber a hora exata de silenciar e seguir em frente é o que preserva a capacidade de continuar argumentando nos espaços que realmente importam. Conectar essa análise fantástica do comportamento humano ao cotidiano é o passo definitivo para transformar a teoria em prática para quem acompanha a gente. A mensagem central de toda essa exploração das ideias de Bootzstein é um encorajamento para a proteção rigorosa do próprio capital intelectual e emocional. Porque a clareza de pensamento, o foco e a paz de espírito são os recursos mais valiosos e finitos que possuímos. A lição de hoje serve como um lembrete para pararmos de arremessar sementes ricas em potencial contra o mármore frio das mentes fechadas. O objetivo é reservar essas sementes de conhecimento, lógica e dados exclusivamente para terrenos férteis, onde existe a intenção genuína de cultivar o diálogo. A preservação da própria capacidade de articular o pensamento complexo depende de não deixá-la oxidar em arenas estéreis. Saber recuar estrategicamente diante de um espelho que se recusa a ser testado não é de forma alguma uma derrota intelectual. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é o mais alto grau de discernimento que podemos aplicar em nossas interações sociais e profissionais. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais ruidosa e eficiente que se pode dar a quem só busca o palco. Sensacional! E para encerrar nossa exploração de hoje, nós deixamos uma semente. E esta, sim, destinada a um terreno fértil que é a nossa audiência. Uma semente não explorada diretamente pelas páginas do texto, mas que germina a partir de tudo que foi debatido aqui. Uma provocação para ecoar ao longo da semana. Qual seria? Nós passamos toda esta análise refletindo sobre como identificar os outros, sobre como lidar com aquelas figuras que atuam como paredes de mármore impermeáveis à razão. Mas tendo consciência de que a mente humana é biologicamente desenhada para proteger o ego a qualquer custo, independentemente de quem sejamos, o que acontece quando o mármore somos nós? Uma excelente pergunta. Da próxima vez que surgir aquela vontade irracional, repentina e intensa de vencer uma discussão a qualquer preço, ignorando os dados apresentados, a pergunta a ser feita no silêncio da própria consciência é implacável. Nós estamos realmente defendendo os fatos objetivos em busca da melhor solução ou estamos apenas levantando a voz para proteger o nosso próprio espelho de ser rachado? Fica aí a reflexão. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia no aprofundamento de hoje e até a nossa próxima exploração.